Já pensou em colocar Ciclope contra o Ryu ou Capitão América contra Chun-Li? Essa é a proposta dessa coletânea que a Capcom trouxe para nós, reviver esses incríveis crossovers dos fliperamas para os dias de hoje. Então chega mais, que aqui eu vou contar tudo para vocês nessa review sobre esta coletânea. Aqui, gente, é basicamente uma coletânea de jogos de luta, com exceção do jogo do Punisher, que é um beat'em up clássico, ou seja, temos a emocionante e profunda história de controlar o Punisher e salvar o mundo e descer na porrada em geral. Mata todo mundo! Então, há coisas comuns em outras análises que vocês já viram aqui no canal, com Nitsugami, Hellblade, vocês podem ver aqui no canal depois de assistir esse vídeo, que não teremos aqui pela natureza dos jogos envolvidos, e o enredo é uma delas, então sigamos. Graficamente, estamos falando de jogos anos 90 e anos 2000, e são de arcade, sendo 7 jogos ao total nessa coletânea. Esses jogos são X-Men Children of Atom, Marvel Super Heroes, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Heroes vs Street Fighter, Marvel vs Capcom Clash of Super Heroes, Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes e o The Punisher. Logo, são jogos com gráficos excelentes para a sua época, bonitos e nada datados para hoje em dia, com seu estilo de época e sem perder nada ao jogar em 1080p, que foi a resolução do qual eu joguei. A Capcom trouxe aqui também um museu. Ele serve para duas finalidades. Primeiramente, as artes conceituais interessantíssimas para os fãs, possui rascunhos dos movimentos, animações, conceitos de gameplay, design dos personagens, coisas de ouro para quem gosta de saber do backstage do desenvolvimento desses jogos em uma excelente resolução. Essas anotações estão em japonês, obviamente, mas é interessante você ver os rascunhos por trás do que a gente se joga, então fica uma edição muito interessante. O museu mais para frente na parte trilha sonora também ele entra com outro quesito, mas quando chegar lá a gente fala sobre ele. A coletânea também conta com fundos trocáveis para cada jogo, inclui a possibilidade de colocar o jogo em widescreen, como os jogos atuais, mas eu particularmente não gostei do resultado, pois apenas estica o jogo sem fazer os devidos ajustes. Um filtro para deixar o aspecto com TV de tubo também foi incluído para os mais clássicos e que desejam jogar desta forma. Várias versões de TV de tubo, vocês vão se divertir. A trilha sonora é espetacular. Quem não se lembra dessa música aqui? Vou ali pegar um chá. Agora mete a real. Escute isso aqui. Beleza? Captaram? Deixa aqui nos comentários o que é que vocês entendem que ela fala aqui. Eu quero muito ler o que vocês vão escrever. E essa coletânea trouxe também um reprodutor, no qual você pode ficar ouvindo cada faixa desses clássicos sem precisar entrar em cada jogo. E melhor ainda, você pode fazer um modo shuffle, o famoso aleatório, em que ele vai fazer uma playlist rodando todas as trilhas sonoras de todos os jogos e selecionando-as para você ficar ouvindo em sequência. A responsabilidade dos controles é muito boa. Em todos os que eu testei, não tive qualquer delay ou problema. O jogo conta com uma configuração de botões e possível também ver a lista de combos. E o mais legal também é que eles incluíram uma forma de ver a lista de combos como se fossem os encartes da época das mídias físicas. Ficou uma coisinha muito interessante. Também foi incluída a forma de configurar os jogos antes de você escolher, colocar por exemplo para 2 jogadores e até mesmo adicionar um esquema de ficha para quem quisesse desafiar nesse esquema mais antigo. Possui também a capacidade de você treinar em cada título individualmente e também foi incluída aqui também a possibilidade de ver a hitbox para você estudar cada movimento dos personagens para aqueles que forem mais aficionados e quiserem ficar treinando nesse grau ou até mesmo para futuros campeonatos que possam vir a existir. O multiplayer é muito bom, eu frequentei algumas salas casuais e tive zero problemas durante as lutas. Tudo muito fluido, tudo muito estável, mas uma específica na hora que a luta acabou, naquela parte de conclusão de luta, eu perdi a conexão e acabou que eu fiquei na dúvida se foi porque eu tive algum problema de rede ou se foi o que o cara quitou porque a luta acabou e aí eu vou ficar sem saber qual de fato foi a resposta, tá bom? Mas tô relatando aqui só para vocês terem uma noção. O legal é que você pode ficar esperando também essas partidas serem encontradas ou no single player, ou esperando mesmo se pra cá você quiser ficar vendo, fazendo outra coisa, ou até mesmo ver no museu. E aí quando uma nova partida é encontrada, acontece... Uma frase mega conhecida para quem jogou esses jogos lá no fliperama, que tinha 2 espaços, né? E, quando você estava de bobeira, vinha uma pessoa do nada e botava uma ficha, acontecia a mesma coisa. Marvel vs Capcom Fighting Collection é uma coletânea de 7 jogos clássicos, tanto em versões japonesas quanto em americanas, e vale muito a pena para quem é fã, seja para se divertir, conhecer, ou até mesmo, se você nunca jogou, ser apresentado para esses jogos clássicos da história dos jogos de luta. A Capcom tem acertado bastante atrás dessas coletâneas, tem por exemplo a coletânea de 30 anos Street Fighter também, que é
é muito boa, e vai trazer também a versão 2 dessa coletânea aqui, que vai ter o SNK vs Capcom, entre outros jogos. Essa aqui em específica teve uma treta sobre inicialmente não sair para Xbox, mas quem está nessa plataforma não precisa ficar preocupado, pois isso já foi consertado. Então quem se interessar pelo jogo, hoje no seu menor preço na Steam, ele custa R$200. E não se esqueça, se você for comprar, VL Hard Games, a parceira aqui do canal, o link na descrição, compre pelo nosso link e você poderá pagar o preço da Microsoft Store, parcelar em 3 vezes sem juros. E também não podemos esquecer os agradecimentos à Capcom por ter nos cedido uma chave para poder fazermos esta review. Gente, muito obrigado a todos vocês, eu espero que vocês tenham curtido essa review. Foi um pouquinho mais simples, dada a natureza dos jogos, mas como sempre foi feito com muito carinho para todos vocês. Dito tudo isso, o ranking para Marvel vs Capcom Fighting Collection é ranking S. Não esqueça também de deixar seu like, seu comentário. Diga para mim aqui, vocês vão jogar essa coletânea? Qual desses jogos aqui mais interessa a vocês jogarem? Para mim, obviamente, né, já vou deixar aqui de antemão, era o Marvel vs Capcom 2, mas eu adorei, gente, ter a oportunidade de ter jogado The Punisher. Esse era um jogo que eu nunca tinha jogado e aqui eu pude finalmente conhecê-lo. Caso tenha algum título faltante aqui que você nunca tenha jogado, vale também para essa oportunidade. A Capcom tá dando aqui a chave de ouro para vocês. No mais, não esqueça também de compartilhar, fortalecer aqui o canal. Nos vemos numa próxima live, num próximo vídeo. Um forte abraço a todos vocês, boa jogatina hoje e sempre. Tchau, tchau.